Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre comparação com números racionais, onde nós sabemos que os números racionais são números que estão escritos ou na forma de fração ou na forma de número decimal. E aí, como a gente vai saber como esses valores, qual desses valores é maior ou menor? Bom, primeira coisa, eu posso usar o critério de número decimal, porque o número decimal automaticamente nós já conseguimos enxergar quem é maior e quem é menor. Então, 10 dividido por 4, fazendo essa divisão, 10 dividido por 4, isso dá 2,5. E calculando 12 dividido por 8, isso vai ser 1,5. Tá? Bom, conseguindo ver já com desse formato, é fácil ver que 2/5 é maior que 1,5, que 2,5 é maior que 1,5. Portanto, essa fração é maior que essa outra. Uma outra forma de nós conseguirmos ver isso aqui seria o seguinte: eu vou deixar essas frações equivalentes, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui já tem um denominador 8, aqui eu tenho um denominador 4. São denominadores diferentes. Mas aí o que é que eu posso fazer para deixá-los iguais? Se eu multiplicar esse número por 2 e esse número por 2, se eu multiplicar essa fração por 2, então fica 2 vezes 10, 20. 2 vezes 4, 8. Agora lembre que eu só posso fazer isso multiplicando o mesmo valor nas duas frações. Então ficou 10 quartos, eu multipliquei por 2, ficou 20 sobre 8. Essas frações são equivalentes. Certo? E vou repetir essa outra, 12 sobre 8. Bom, quando as frações têm o mesmo denominador, quem define quem é maior e quem é menor é o numerador. Portanto, o 20 é maior que o 12, logo, aqui nós também já definimos. Então, nós podemos resolver usando número decimal, fazendo a divisão, ou usar o critério de frações equivalentes para comparar essas frações. E aí nós também temos o seguinte: e quando nós precisamos fazer adição e subtração com números racionais, tá? E nessa situação aqui, ó, por exemplo, essa fração aqui, essa soma aqui, nós temos menos 1/5 mais 0,5. Nós temos duas maneiras de resolver, tá? Ou vamos resolver por número decimal, certo? Ou podemos resolver também por frações. Vou resolver primeiro usando o critério de número decimal. Número decimal, nós vamos fazer isso aqui, ó. Fica 1,5. Fazendo a divisão, 1,5 vai ficar 0,2 mais 0,5. Bom, agora os dois são números decimais, certo? Então, eu vou usar o critério de número decimal. Primeira coisa que eu vou observar é os sinais. Um valor é negativo, outro valor é positivo. Então, pelo critério de jogo de sinal, nós temos que fazer o seguinte: se os sinais são diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Nesse caso aqui, 0,5 nós já sabemos, conseguimos ver que é maior que 0,2. Então, eu já sei que o sinal aqui vai ser o positivo. Nós vamos estar usando o sinal do valor daqui, tá? E fazendo a subtração, 0,5 menos 0,2. Sinais diferentes, subtrai. 5 menos 2 dá 3. 0 menos 0 é 0. Portanto, o resultado final é mais 0,3. Pronto. Eu também consigo resolver usando o critério pela
propriedade de soma de frações. Por quê? Porque isso aqui eu posso escrever como sendo menos 1/5 mais 5/10. Nós podemos transformar qualquer número decimal em fração. Para facilitar nossa vida aqui, nós vamos ter que deixar com o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Então, a minha fração vai ficar a seguinte. Vou repetir o sinal, certo? 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Mais 5/10. Frações com o mesmo denominador. Então, aqui eu vou fazer só... Se tem o mesmo denominador, eu vou repetir esse denominador, que é o 10, e preciso só fazer quanto é menos 2 mais 5. Nessa parcela de cima, veja que nós temos um número negativo e um número positivo. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior, que no caso é o 5. O maior módulo de um maior número, 5. 5 menos 2 dá 3. Portanto, a resolução disso aqui vai ser igual a mais 3/10. Bom, veja que isso aqui são a mesma coisa, tá? Porque se eu transformar esse valor aqui em um número decimal, isso aqui nada mais é que 0,3. O 10 tem um 0, então o meu número tem uma casa decimal. Escrevi o número 3, passei uma casa decimal por conta do 0, coloquei a vírgula, 0,3, que é a mesma coisa que isso aqui, que se eu quiser escrever como fração, isso é 3/10. Então, veja que nós chegamos ao mesmo resultado. Só que aí, às vezes, uma parcela ela pode ter muitas... Uma expressão pode ter muitas parcelas, nós chamamos de... Nós estamos chamando isso aqui de uma expressão, tá? Então, eu vou resolver primeiro da forma que achar mais simples, tá? Ou com um número decimal, ou com um número de fração, ou em forma de fração. Vamos resolver em forma de decimal, tá? Isso aqui, 3/10, nós conseguimos ver que isso aqui é 0,3. O mesmo critério que foi usado aqui. Mais 5. Menos 5 dividido por 2. Isso vai dar 2,5. Menos 2,3. Bom, preciso agora remover esses parênteses, certo? Então vai ficar aqui, ó, menos... Aqui eu posso tanto remover os parênteses quanto resolver os parênteses, tá? Eu vou usar o critério da resolução do parênteses. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ficar menos 0,3 mais 5. Como esse valor, um é negativo, outro é positivo, quer dizer que eu vou ter que subtrair. Então isso significa que eu vou fazer o cálculo aqui do lado. Isso aqui significa que eu estou fazendo 5 menos 0,3. Aqui eu não vou conseguir fazer, né? 0 menos 3, então eu vou... Aqui fica 4 e aqui fica 10. 10 menos 3 é 7. 4 menos 0 é 4. Bom, então isso aqui eu vou pegar o sinal do maior, que no caso era o 5, que era um número completo, um número inteiro. Então isso aqui ficou mais 5 menos... Nesses dois aqui, ó, tanto esse quanto esse são números negativos. Então, sinais iguais, nós vamos somar e conservar o sinal. Então, os dois são negativos. Isso aqui vai ficar 2,5
com 2,3. 5 com 3 vai dar 8. 2 mais 2 vai dar 4. Então, isso aqui vai dar menos 4,8. Tá? Sinais iguais, todos os dois eram negativos, né? Sinais iguais, nós vamos somar os valores e conservar o sinal. Bom, agora só removendo esse parênteses aqui, nós temos que vai ficar mais 5, mais menos vezes menos vai dar mais 4,8. Aqui é a soma de um número inteiro mais um decimal, ou seja, 5,0 mais 4,8, 8,549. Então, a soma disso aqui vai dar mais 9,8. E aqui eu cheguei ao resultado final dessa expressão. Se fosse resolvido usando frações, isso aqui seria 5 sobre 1. Transformaria isso aqui, ficaria 23 sobre 10. E o resultado também seria encontrado da mesma forma.